Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição, hoje analisando a temática, a necessidade de reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Eu peço aí perdão pela voz, a gripe está muito forte, mas eu não vou deixar de estar aqui juntamente contigo, analisando esta lição, olhando a busca do ser humano para se reatar com Deus, destacando a realidade que o ser humano não vive bem longe de Deus e ressaltando também que é o próprio Deus quem cria os caminhos para o ser humano se reconectar com ele. As suas interações no canal são muito importantes, pois classificam os vídeos como interessantes para impulsioná-los nas pesquisas e também nas sugestões de vídeos. Assista o vídeo até o final, deixe seu like ou seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e registre o seu feedback deixando aí os seus comentários. Se inscreva e acione o sininho se você ainda não fez para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Demonstre seu interesse aí ao conteúdo que está sendo divulgado neste canal, fazendo o seu investimento financeiro. Clique no ícone do coração e escolha uma faixa de investimento e Deus te recompensará de forma transbordante. Estou em oração por você, em oração por sua família. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que ao longo das escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com ele. O texto bíblico de referência é Gênesis, capítulo 4, versículos 1, 2, versículo 25 e 26. Nesse texto consta aí os nomes de Caim, Abel e Sete, os três primeiros filhos de Adão e Eva, e abordando tanto a origem das primeiras pessoas, fruto da reprodução humana, bem como deixando evidente a necessidade de reconexão do ser humano com Deus, que é o seu Criador, que teve início de uma maneira comunitária, de uma maneira coletiva, após o nascimento de Enos, neto de Adão, filho de Sete. Logo após a queda, o próprio Deus foi quem tomou a iniciativa de buscar uma reaproximação do ser humano consigo e revelou o plano perfeito pelo qual essa reaproximação se consolida, caso o ser humano corresponda positivamente à iniciativa divina. Apesar de o termo religião só aparecer nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos e também na carta de Tiago, o irmão de Jesus por parte de sua mãe, traduzido o termo grego triskeia, cujo significado é culto, veneração e religião, apontando para um sistema de crenças e práticas envolvendo o sobrenatural, tanto o termo grego triskeia como o termo latim religare, dá a ideia de uma prática cujo objetivo é reintroduzir o ser humano na presença de Deus, religando, refazendo a ligação entre o ser humano e Deus, dentro dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, para que o ser humano ele seja aceito e também sobreviva diante da santidade divina. Como a resposta humana à iniciativa divina em se reaproximar do ser humano, ela foi negativa, tendo em vista que Adão e Eva se esquivaram em assumir seus erros, desperdiçaram a oportunidade de demonstrar arrependimento e pedir perdão, ficou consolidada aí a ruptura da comunhão do ser humano com o Criador e a intimidade do ser humano com Deus, ela se perdeu. O que era hábito diário, o ser humano se encontrar com Deus, que manifestava a sua presença a ele no Jardim do Éden diariamente por volta das 18 horas, tudo isso cessou. Além de perder o privilégio de se reencontrar pessoalmente com Deus, o ser humano ele foi expulso do paraíso e Deus colocou anjos guardiões para vigiar o acesso ao Jardim do Éden e à árvore da vida. Por ser quem ele é, Deus ele continuou estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No entanto, o ser humano perdeu o livre acesso à manifestação visível ou perceptível de Deus para desfrutar de comunhão e de intimidade com ele. Na prática do pecado, o ser humano impossibilita a si mesmo de ter acesso à árvore da vida, cujos nutrientes de seu fruto permitem vida plena na eternidade com o Senhor. Da mesma forma que Deus tomou a iniciativa de reaproximação do ser humano com ele, por meio do Espírito Santo, Deus ele desperta e habilita o ser humano
a buscar sua presença para se religar com ele e novamente desfrutar da comunhão, da intimidade que um dia se perdeu. A árvore da vida, cujo acesso foi negado ao ser humano, pode ser acessada por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é o seu maior símbolo. Tomar e comer do fruto da árvore da vida é o meio de acesso à eternidade com o Senhor. Por isso, Jesus, ele falando a respeito de si mesmo, ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. O sinal da misericórdia de Deus na vida de Eva ocorreu por meio do nascimento de um filho a quem ela nominou de Caim, por acreditar que havia alcançado a bênção de Deus, mesmo tendo pecado e tendo sido expulsa do jardim do Éden. Ou seja, mesmo tendo que conviver com a natureza humana pecaminosa e tendo que lutar contra si mesma para fazer a vontade de Deus, Eva viu cumprir em si a concretização das promessas de Deus. O ato de Caim e Abel terem a iniciativa de oferecer algo a Deus revela que eles foram ensinados pelos pais sobre a adoração a Deus. A atitude de bom grado em Abel de escolher dos primogênitos das ovelhas demonstra que Abel ele teve melhor compreensão dos ensinamentos transmitidos pelos pais. Por isso, sua atitude cuidadosa em escolher não qualquer animal, mas dos primogênitos das ovelhas, o melhor que ele tinha, recebeu destaque positivo na sua busca por reconectar com o Criador. Enquanto que a atitude de descuido de Caim em oferecer dos frutos da terra sem nenhuma seleção, essa atitude foi reprovada. A Deus não interessa a oferenda em si, mas a sinceridade dos sentimentos que motivam a pessoa a ofertar algo a Deus. O bispo Abner Ferreira, ele frisa em seus comentários que não adianta cumprir obrigações religiosas, é necessário obedecer à vontade de Deus do jeito de Deus e não nos padrões humanos. Se o ser humano buscasse reconectar com Deus com as motivações corretas, se alinhando aos princípios divinos, a exemplo de Abel, ele será aceito por Deus. Quanto ao esforço humano para se reaproximar de Deus e desfrutar de comunhão com Ele, o único meio eficaz é pela fé no sacrifício de Jesus, pois o sangue de Jesus, ele fala melhor diante de Deus do que o sangue de animais ou o sangue de Abel. É impossível de o ser humano demonstrar que ama a Deus se deixar de demonstrar amor ao seu próximo. A atitude de Caim em odiar seu irmão, ao invés de buscar compreender o porquê sua oferta foi rejeitada por Deus, revela que seu ato de ofertar algo a Deus foi apenas um ritual religioso vazio por ter sido totalmente desprovido de amor. A ação em matar Abel apenas revelou que a malignidade estava alojada no coração de Caim e o impediu de amar a si mesmo, ao seu próximo e também a Deus. Ao dar vazão ao ódio, Caim se auto-prejudicou, se tornou réu diante de Deus, comprometeu o seu futuro e atraiu a maldição aos seus descendentes, que foram totalmente extintos com o dilúvio. Amar ao próximo é a condição sem a qual o ser humano fica impossibilitado de amar a Deus, como bem expressa o apóstolo João dizendo: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que é mais importante para Deus não é a pessoa buscar se reaproximar dele, mas o que está por trás das motivações humanas na busca por reaproximação de Deus. Se as motivações forem puras, pautadas nos princípios cristãos de amar a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de a pessoa aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente ou contrária à sua vontade, se for pura, pautada no princípio cristão de amar ao próximo como a si mesmo, ao ponto de compreender e aceitar que alguém seja abençoado por Deus com uma determinada bênção não alcançada pela própria pessoa, a pessoa ela terá sua adoração e a sua oferta aceita por Deus, preservando a sua alma e também seus descendentes sobre a proteção divina. Do contrário, só demonstrará que está separado de Cristo e que caiu da graça de Deus. Quem vive em Cristo deve evidenciar uma vida sem inimizade, sem acepção de pessoas, reconciliada com Deus pelo sacrifício de Jesus.
Quem pretende se relacionar bem com Deus deve, no que depender da pessoa, ter um bom relacionamento com o seu próximo. Na condição de assassino, Caim ele se mostrou irritado com o próprio Deus ao ser perguntado por seu irmão, realçando ainda mais que o seu relacionamento com Deus era péssimo e que Caim estava apenas preocupado com ele mesmo. A prova está no fato de que Caim ele não pensou duas vezes para matar o seu irmão, mas se preocupou em não morrer ao ser lançado de diante da face do Senhor. O bispo Abner Ferreira ele faz uma comparação em seus comentários, na qual ele pega o exemplo da morte física de Abel e ressalta que, da mesma forma, pode ocorrer assassinatos espirituais por ações fora da vontade de Deus. Tanto quem provoca mortes espirituais quanto mortes físicas vão ter que responder por elas diante de Deus. A pergunta feita por Deus, onde está teu irmão? Apenas lembrou a Caim de que, como o irmão mais velho, ele tinha a obrigação de proteger o seu irmão mais novo. Goste ou não, cada pessoa deve responder diante de Deus por seus atos, por suas ações, por suas não ações e omissões. E Deus ele nunca vai cobrar de uma pessoa algo que não seja de sua responsabilidade. O destaque dado no texto bíblico quanto ao nascimento de Enos demonstra a importância desse personagem quanto à adoração a Deus, que deixou de ser algo individual e isolado, dando início aí à adoração comunitária, à adoração de uma forma coletiva a Deus. De acordo com os relatos bíblicos, devido ao despertar do Espírito de Deus após o trágico episódio no qual Caim matou seu irmão Abel, Enos, filho de Sete, neto de Adão, foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, se tornando um exemplo para a sociedade de sua época. Criado à imagem e à semelhança de Deus, Adão começou a ter filhos aos 130 anos de idade, como fruto da reprodução da semelhança humana. Substituindo Abel, além da natureza humana que é tendente ao pecado, Sete ele também herdou a fé genuína e o amor a Deus, fruto da forma como Adão e Eva transmitiu a ele o que conhecia a respeito de Deus e a forma como os pais, Adão e Eva, se relacionaram com Deus no Éden. Noé ele foi a 8ª geração a contar de Adão pela linhagem de Sete. Por meio de Noé, homem temente a Deus, a espécie humana ela foi livre da extinção e novamente a terra ela foi povoada. Na numerologia bíblica, o número 8 fala de um novo começo e representa a aliança cristã. Essa verdade fica ainda mais nítida ao se verificar que Jesus, a exemplo de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e Natã, homens tementes a Deus e exemplos de retidão, fidelidade e lealdade a Deus, Jesus também foi descendente biológico de Enos, descendente biológico de Sete, descendente biológico de Adão, que foi criado pelo próprio Deus. Ficando aí caracterizado se tratar de uma linhagem de adoradores, uma linhagem que inspira a todas as demais gerações, e que Jesus é o único meio de acesso ao novo começo por meio da aliança cristã, que é a porta de acesso para a reconexão e intimidade do ser humano com o Criador. Ao destacar o nome de Enos, cujo significado é fraqueza, o bispo Abner Ferreira ele reforça em seus comentários que Caim, em sua força, ele não sentiu necessidade de se alinhar à vontade de Deus, enquanto que Enos, em sua fraqueza, reconheceu que tinha necessidade de viver na dependência de Deus, por isso a sua linhagem nunca terá fim. Andar com Deus foi a maior e a mais importante característica realçada na Bíblia sobre Enoque, o 7º a contar de Adão. Ainda que até mesmo pessoas da linhagem de Sete se perderam pelo caminho da vida, se desviaram da vontade de Deus, indo para o caminho da perdição, fica caracterizado que Deus ele sempre levanta e sustenta aqueles que priorizam em permanecer na sua dependência. A Bíblia não diz que Enoque começou a andar com Deus, mas que Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque apenas deu sequência no estilo de vida devocional iniciada por seus antepassados, mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, ímpia e imoral. Enoque não se deixou ser atraído pelo sistema mundano de sua época e, por preservar a sua comunhão com Deus, como sendo a sua maior riqueza, Deus o tomou para si, evitando aí
que a maldição morrerás, lançada sobre Adão e seus descendentes, ocorresse com Enoque. Na genealogia descrita em Gênesis capítulo 5, fica caracterizada a linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem de Caim, que foi morto por Lameque, seu próprio descendente. Enoque, o que era descendente de Sete, antes de ser tomado por Deus, ele gerou Noé, homem que herdou a vida piedosa do seu pai Enoque e que por isso foi usado por Deus para preservar a espécie humana numa época em que a degradação espiritual e moral estava em níveis alarmantes. De acordo com os comentários da Torá, os descendentes de Sete foram seduzidos pelas propostas de uma cultura depravada e sem fé em Deus, tomando para si mulheres das classes da população comum, da linhagem de Caim, consideradas como classes baixas e que não tinham força para resistir às classes dominantes da época, provocando depravação e perversão, já que as mulheres casadas ou solteiras, elas eram escolhidas e tomadas à forças e abusadas, o que foi visto por Deus como imoralidade e injustiça. A exceção foi Noé, que nasceu fruto de uma profecia do seu pai Lameque de que ele seria o consolo de Deus à terra amaldiçoada. De acordo com um novo comentário bíblico, Lameque viu no nascimento de seu filho Noé a inversão do curso da história da humanidade. Noé manteve a sua integridade e lealdade a Deus, por isso Deus o preservou para que a partir dele, a partir de Noé, Deus preservasse a espécie humana e a terra pudesse ser repovoada. Ao preservar a família de Noé, Deus eliminou o que humanamente era impossível de se eliminar e deu à humanidade uma nova oportunidade de se alinhar aos seus princípios. Deus poderia, num ato simples e rápido, ter destruído tudo, preservando apenas Noé, a sua família e as diferentes espécies de animais. No entanto, Deus construiu um caminho no qual deu oportunidade a todas as pessoas daquela época, num período de tempo que, de acordo com diferentes historiadores, pode ter durado entre 40 e 120 anos, período no qual a arca estava sendo construída. Se considerarmos Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde Deus disse que a vida do ser humano seria de 120 anos, como sendo o período de tempo que Deus daria para que houvesse arrependimento, pode até se afirmar que por 120 anos Noé conclamou seus concidadãos ao arrependimento. No entanto, não há como afirmar categoricamente que Noé tenha levado aí 120 anos para construir a arca. Resiliente em seguir o exemplo piedoso do seu avô Enoque, Noé, ele andou com Deus, foi a única voz sensata naquele tempo impregnado e cego pelo pecado, apregoou a justiça divina numa época cheia de imoralidade, corrupção e injustiça, foi o testemunho vivo da longanimidade de Deus na busca por salvar a humanidade. A cada martelada, a cada madeira trabalhada e fixada em seu lugar, as evidências divinas conclamaram aquela gente ao arrependimento e à conversão genuína ao Senhor. Cada animal que se aproximou e entrou pacificamente na arca de maneira voluntária era como se Deus estivesse fazendo soar o último alarme preventivo de que o tempo estava findando. Quando a arca foi fechada pelo anjo e se desencadeou o dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram, e dos que pereceram nas águas do dilúvio, ninguém pôde reclamar que não teve oportunidade. Pegando como referência o calendário lunar, Noé ele ficou dentro da arca por 375 dias, ou seja, 1 ano e 15 dias. Concluído esse período, Deus liberou a porta de saída da arca e Noé, sua família e os animais saíram. Em seguida diz o texto bíblico: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Na sequência, Deus reafirmou as instruções repassadas a Adão quanto ao papel de corregente com Deus que o ser humano deveria assumir sobre as demais obras criadas,
seguindo com a promessa de que não mais destruiria a terra com água. Apesar aí da brilhante atitude de Noé, juntamente com sua família, em ter levantado um altar para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor, a imprudência de Noé revelou a malignidade que estava alojada no coração de Cã, que na primeira oportunidade que teve, desonrou o próprio pai e levou a Noé a amaldiçoar os descendentes de Cã na pessoa de Canaã. Há quem diga que Canaã foi amaldiçoado por ter participado com seu pai do ato de expor Noé diante dos outros filhos, mas isso não fica explícito no texto. O que está claro é que Noé não poderia amaldiçoar Cã, pois Deus o havia abençoado anteriormente, como está em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Por isso a maldição de Noé foi proferida contra Canaã, o filho mais velho de Cã. Esse fato, de acordo com o bispo Abner Ferreira em seus comentários, dividiu o destino das 3 civilizações pós-diluvianas. A fé como um novo caminho para Deus, ela é realçada na pessoa de Abraão, descendente de Sem, que atendeu ao chamado divino, acreditando nas promessas de Deus feitas a ele. Dentre várias nações fortes já estabilizadas na terra, Deus escolheu um homem casado com uma mulher estéril para formar uma nação, a nação de Israel, que apesar de pequena, é uma das mais poderosas nações da terra. Não por acaso, os desafios propostos por Deus a Abraão só foram possíveis de serem superados mediante a fé em Deus. E Jesus, o descendente de Abraão, é o caminho que deve ser percorrido pela fé e mediante o qual a humanidade tem acesso a Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante notar que como ele e o Pai são uma única pessoa, ele está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. E além de prometer, Deus consolidou sua promessa, fazendo o que precisava ser feito para reintroduzir o ser humano em sua presença, de forma que o ser humano seja aceito e permaneça desfrutando de plena comunhão, de plena intimidade com Deus. Cada pessoa deve acreditar em Deus a exemplo de Abraão. Deve prosseguir a jornada cristã, encarando e superando todas as adversidades, atento, superando as tentações, rejeitando as distrações mundanas, vivendo pela fé. O zelo divino pela linhagem messiânica fez com que em cada família Deus escolhesse pessoas que decidiram permanecer em conformidade com os propósitos divinos para a vida humana, de forma que o Messias prometido, ele nasceu como descendente biológico de Maria, que era descendente de Davi pela linhagem de Natã e, consequentemente, descendente de Abraão, descendente de Sete. Vale frisar aqui que Abraão foi esposo de Sara, que foi milagrosamente curada da esterilidade e teve o prazer de gerar Isaque, que foi o pai de Jacó, do qual se formou a nação de Israel, da qual nasceu Jesus, o Messias prometido. Tudo o que aconteceu ao longo da história da humanidade foi para possibilitar ao ser humano a oportunidade de se reconectar com o seu Criador por meio de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Os rastros divinos sempre foram deixados aí ao longo da história da humanidade a fim de facilitar e possibilitar a busca do ser humano por seu Criador. Além disso, em cada época Deus despertou e desperta remanescentes fiéis com o objetivo de saciá-los e atrair outras pessoas a Ele. O livramento dado por Deus a Noé com sua família foi o indicativo do novo rumo que a humanidade deve adotar na sua busca em reconectar com o seu Criador para desfrutar de intimidade com Ele. Por meio da religião, do culto, da veneração a Jesus Cristo, o ser humano pode prosseguir na sua busca, na sua reaproximação de Deus. Mas deve fazer pautando aí a sua vida nos princípios gerais das Escrituras Sagradas, a fim de evitar se perder pelo caminho, tendo em vista as distorções teológicas, a inversão de valores, a banalização do sagrado, o uso isolado e inapropriado de textos bíblicos por pessoas que não têm compromisso com a verdade sagrada. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta em seus comentários que a redenção
é a iniciativa de Deus em trazer o ser humano novamente para um relacionamento pessoal e íntimo consigo. Ore para que você consiga enxergar com a maior clareza possível o valor de Deus, para que você consiga corresponder à iniciativa divina em te oferecer redenção e voluntariamente se entregue pela fé aos seus cuidados, para que você possa desfrutar do seu incondicional amor. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.